Em 1977 nascia a maior torcida organizada do Clube de Regatas do Flamengo. A raça rubro-negra foi bastante importante na história do Mengão, principalmente numa das melhores décadas do clube, que foi a década de 80, com muitas festas, canções, e apesar de nos dias de hoje não estar indo muito bem, a raça já evolucionou muito em sua história e o jeito de torcer do futebol brasileiro. Então espero que vocês gostem muito desse resumo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Lembrando que esse vídeo faz parte da imensa playlist de tudo sobre as maiores torcidas do Brasil. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da raça rubro-negra. Tudo começa há poucos anos antes de surgir qualquer indício do nascimento da raça rubro-negra. Mais ou menos um ano antes, alguns dos integrantes que fundariam a nova organizada ainda se encontravam em outra bastante famosa naquela época, que era a Flamor. Só que tudo mudaria depois de um desentendimento durante uma caravana para a Bahia, resultando assim no desligamento de vários integrantes como Cláudio, César, Ricardo e entre outros, que fundariam mais tarde a raça rubro-negra. Um novo grupo que tinha uma ideia diferente de torcer, que entrasse em campo junto com o Mengão, deixando de ser aquele tradicional 12º jogador para tornar-se o primeiro e indispensável para as vitórias do Flamengo. Onde a primeira reunião de fundação da raça aconteceu no Engenhão Novo, na rua General Belegarde, na casa da mãe de Cláudio, que se tornaria o primeiro presidente da organização. E diferente do começo de muitas organizadas, antes mesmo de sequer começar a apresentar-se ao mundo do futebol, a raça já estava na boca da nação rubro-negra. Isso porque durante 6 meses eles iam a todos os jogos do Flamengo, chegando de madrugada, onde pulava o Maracanã para colar cartazes, a maioria das vezes escrito a caneta Pilo desse jeito: vem aí a raça, está de volta a raça de Tomires e Pavão, que eram os jogadores mais raçudos do Flamengo. E o slogan principal durante toda a sua história, que era a frase: vem aí o maior movimento de torcidas do Brasil. Cara, o que isso gerou de falatório dentro da nação rubro-negra não está escrito. Era uma das primeiras vezes que uma torcida realizava um marketing tão assertivo assim. Antes mesmo sequer de começar as suas atividades, a organizada já gerava um interesse dentro da torcida do Flamengo de pelo menos saber o que era essa raça que todo mundo falava. Agora vamos falar do porquê bulhufas o nome da torcida se chama Raça Rubro-Negra. E para falarmos disso, temos que voltar no ideal responsável deles de fundarem a torcida, que era deixar de ser mais do que um 12º jogador para se tornar o primeiro. A razão do time de transformar derrotas iminentes em vitórias consagradoras, a maior característica que o principal jogador do Flamengo tinha que possuir. Foi com esse pensamento que, dentre vários nomes discutidos, Cláudio sugeriu o nome Raça Rubro-Negra, que seguia à risca o primeiro verso do hino escrito por Paulo de Magalhães em 1920, que era: Flamengo, tua glória é lutar. Já o punho cerrado, saindo do mapa do Brasil, surgiu anos mais tarde por causa das grandes caravanas promovidas pela raça, onde tinham a ideia inicial de serem 2 mãos arrebentando uma corrente, o que fazia uma alusão à liberdade, que era ligada muito ao movimento negro. Porém, o símbolo tinha muita objeção de alguns fundadores, que acreditavam que poderia gerar uma discriminação com outras etnias, e sendo o Flamengo uma torcida de nível mundial, não poderia haver nunca isso. Foi aí que o Wellington de Araújo, que era tesoureiro e uma espécie de marqueteiro da época, teve a ideia do símbolo do punho cerrado saindo do mapa do Brasil, um símbolo diferente das demais torcidas organizadas do Flamengo. Foi assim também com o seu uniforme, que procuraram não ser igual a das outras organizações rubro-negras, que copiavam os modelos do manto sagrado. Foi aí que eles decidiram que a camisa teria que ter um tom vermelho predominante, as mangas, gola e escudos no tom preto. A ideia era que a cor rubra se destacasse nas arquibancadas como um coração, e galera, isso era fenomenal. Não só a identificação visual do
dos caras eram bastante diferentes, mas a vibração, músicas também se destacavam, só que tudo isso quase virou um problema gigante para a raça, porque se você se lembra, nesse período o Brasil estava passando por um dos maiores períodos de repreensão da sua história, que era a ditadura militar, que resolveram do nada interrogar os fundadores da organização, já que suspeitavam bastante da torcida. Pense comigo, uma organização fundada durante o período da ditadura com o nome de raça, camisa vermelha, o símbolo era um punho cerrado saindo do mapa do Brasil, o lema que parecia bastante uma evolução de alguma coisa, e pra piorar tinha uma canção que era adaptação de um canto de guerra da UNE, que foi bastante perseguida no período. Porém, para a felicidade de muito, isso não os impediu. Pronto, a raça era um estouro, deve que já tinha em seus primeiros anos uma multidão de associados com um patrimônio gigantesco, milhares e milhares de materiais, já que todo mundo só falava dela, né? Só que não foi bem assim. Os primeiros materiais, como eles não tinham muito dinheiro, eram sacos pintados, foram assim que eles fizeram cerca de 20 bandeiras. A primeira faixa não passava de 3,5 metros, que não parece nada demais nos dias de hoje. Deste modo, só tinha um único jeito deles compensarem a falta da grana, que era se destacando nas arquibancadas. E cara, eles fizeram muito mais do que só torcer pelo Flamengo. A raça revolucionou o jeito de torcer do futebol brasileiro. Cláudio conta que ele lembra que as torcidas ficavam mais sentadas, levantavam quando cantavam um cântico bem curto, batiam palmas e voltavam a se sentar novamente. Foi aí que ele, junto aos integrantes, começaram a torcer os 90 minutos da partida em pé. Foi assim que eles começaram a cantar essa música. A nossa raça só assiste jogo em pé. Porém, apesar dessa iniciativa deles parecer muito bonita, já que basicamente ninguém fazia isso na época, o que eles levaram de garrafadas na cuca não está escrito. Já hoje em dia, é costume no Brasil e no mundo você assistir o jogo em pé aos 90 minutos. E cara, isso na época fez a raça ganhar um destaque enorme dentro da mídia esportiva, que a classificava como uma torcida bastante diferente, com cânticos que duravam o jogo inteiro. Cláudio conta que ele ouvia as torcidas do Galo e do Grêmio com canções que só usavam o nome do time. Ele vendo isso, resolveu pegar pra torcida, até porque, querendo ou não, eram canções que se você quisesse, cantava o jogo inteiro. E cara, não só a festa, mas também as canções da raça eram incríveis. Uma delas, bastante famosa, era essa: "Ó meu Mengão, eu gosto de você", que por incrível que pareça, foi inspirada numa música da ditadura militar, que no lugar do Meu Mengão cantavam Meu Brasil. A canção teria sido criada em 1978 por um irmão de um rapaz que era cabo dos bombeiros que fazia parte da raça. Ele tinha feito essa versão e foi cantar na torcida, e logo de cara eles acharam uma péssima ideia. Só que nem precisa falar que a canção era boa e foi impossível de impedir que virasse um sucesso no meio da nação flamenguista. Agora vamos entrar de vez na década de 80, onde temos a melhor fase da história do Mengão, liderado por aquele, o maior jogador da história do clube. O Flamengo de Zico com certeza impressionou o futebol naquela década, e claro, a raça vinha junto, apoiando o time aonde estivesse. Exemplo disso foi a incrível frota de mais de 100 ônibus rumo ao Mineirão na final do Campeonato Brasileiro de 1980 contra o Atlético Mineiro. A raça, junto à torcida do Flamengo, demonstrou o tamanho da nação rubro-negra, fora outras milhares de caravanas que, se a gente for citar, dá mais de 1 hora de vídeo. Só que tem um episódio muito interessante que demonstra como era a rivalidade entre as principais torcidas do Rio antigamente, no qual era cheia de brincadeiras e provocações. Uma delas foi meio que a junção entre as torcidas do Corinthians e Flamengo contra a do Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro no Maracanã em 1976, famoso ano da invasão corintiana com mais de 70 mil torcedores alvinegros. César conta que nem se toda a frota urbana de São Paulo à época fosse usada, iria ter tanto corintiano assim no Rio de Janeiro.
Janeiro, de fato, veio muita gente, é claro, mas tinha uns flamenguistas ali no meio secando o Fluminense e, cara, isso era muito normal no Rio de Janeiro, principalmente dentro da raça e na torcida do Flamengo. Quem não lembra da Flamadri, fundada por Cláudio Cruz, sim, o mesmo fundador da raça, ele conta que teria confeccionado cerca de 200 camisas para o pessoal antigo da raça, que eles iam fazer um churrasco para secar o Vasco na final do Mundial de Clubes de 1998 contra o Real Madrid, e o que era para ser só uma brincadeira entre o pessoal mais velho da torcida acabou virando uma febre no Rio de Janeiro depois que eles fizeram uma matéria e tiraram foto da camisa, onde o principal ídolo da Flamadri era o atacante Sávio, formado no Flamengo, que eles apelidaram de São Sávio. A coisa tomou uma proporção tão grande que Cláudio conta que ele foi obrigado a vender as 200 camisas num estabelecimento que ele bebia, mas seus amigos, o estoque não durou nem uma hora e eles foram obrigados a confeccionar mais 1000, que também não durou muito tempo para acabar. Os holofotes para Flamadri tava tão grande que depois que o Vasco perdeu o jogo, quem tava dando entrevista foi a torcida criada para secar os portugueses. E se você pensa que a zoeira acabou, é aí que você se engana. Eles ainda encheram a cidade de outdoors zoando os vascaínos. Não preciso dizer que depois dos outdoors, sem ninguém explicar, pegaram fogo. Até carreata os caras fizeram e galera, isso é o puro suco do torcedor carioca. Cara, a raça era tão diferente que por 2 vezes eles compraram uma produção inteira de papel higiênico para jogar na arquibancada, já que eles perceberam que aquilo parecia uma serpentina e mesmo sem permissão de entrar com aquilo tudo de papel no Maracanã, eles mesmo assim chegavam de madrugada, encostavam a carreta, pulavam e jogavam os papéis logo depois. Uma da vez que isso aconteceu foi no jogo do Rodinelli no início do tricampeonato e o outro foi num Fla-Flu. E cara, o que a torcida contribuía para o espetáculo e para a facilitação da locomoção da torcida mundo afora não está escrito. O Mundial de 81 mesmo foi um deles. A raça se uniu à torcida jovem, a Top Flight 2, para viajar para Tóquio, só ir do outro lado do mundo, né? A viagem incluía passagem, um hotel, ingresso e muito mais. Era a chance não só de ir torcer para o Flamengo contra o Liverpool, mas sim uma experiência turística. A década de 80 foi um espetáculo em todos os sentidos para a nação rubro-negra. Agora vamos para a década de 90, a primeira década sem a repreensão da ditadura militar. Nela temos um boom de crescimento dentro de todas as torcidas organizadas, e não seria diferente na raça, que pela primeira vez conseguiria ter uma sede no centro da cidade. Só que com o crescimento também veio os desentendimentos e cara, infelizmente isso foi um problema gigante que dura até hoje, mas que começou nessa época. A década de 90 também foi marcada no Brasil pelas incríveis confecções de bandeirões gigantes. Todas as torcidas correram para fazer o seu e à medida que uma organizada lançava um, outra torcida corria e fazia um maior, como foi em São Paulo, no estado do Ceará, etc. E não seria diferente na raça, que confeccionou seu bandeirão dentro do Maracanã, onde demoraram 3 dias para riscar, pintar e secar. Só que aconteceu algo muito engraçado enquanto eles pintavam um bandeirão no gramado, que foi a seguinte situação. Para ajudar na secagem da pintura, eles decidiram levar o material do outro lado para poder secar mais rápido, e para surpresa deles, boa parte do desenho ficou no gramado do maior templo do futebol. A raça crescia mais e mais, mesmo com o Flamengo não chegando nem perto do que foi na década de 80, inclusive com o elenco flamenguista destruindo a festa do centenário do clube em 1995, ano em que o Flamengo quase foi rebaixado, e com a modernização do futebol já começando naquela época. Mesmo assim, a raça ainda fazia bastante presente nas arquibancadas durante os jogos do rubro-negro, só que tudo mudaria na segunda década do século 21, onde a raça teve várias complicações, chegando muitas vezes a estar proibida de frequentar os estádios. Só que não podemos resumir o novo século somente por isso. Nela temos a volta de uma hegemonia rubro-negra no Campeonato Carioca, Flamengo voltando a ser campeão novamente da Copa do Brasil
Brasil e do incrível Campeonato Brasileiro no ano de 2009, com a volta do ídolo Adriano Imperador ao lado de Petkovic, o Flamengo quebraria a sequência da 4ª conquista consecutiva do São Paulo. E adivinhem, quem tava lá? A raça rubro-negra, que nunca abandonou o clube, nem na fase horrível do Flamengo futebolisticamente e financeiramente a partir do ano de 2012, que foi um período em que, se você comparar com o faturamento de hoje, você vai achar uma piada. E não poderíamos esquecer do Flamengo pós 2019, que foi um dos melhores futebol jogado na história do Brasil, ganhando o Campeonato Brasileiro e a famosa Libertadores da América contra o River Plate no Monumental U. E quem tava lá fazendo caravanas para levar o torcedor que canta e apoia o Flamengo para ver o grande momento da equipe? Sim, a raça. E cara, esse é basicamente o resumo da história da raça rubro-negra. Foi muito importante na história de vários títulos do Flamengo, sempre apoiando o clube, botando pressão nos adversários. A raça, é claro, que pratica diversas outras atividades sociais, ajudando quem mais precisa. Porém, essa é a história completa da raça rubro-negra. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!